quero convidar a igreja para que leia os versículos pares. Apocalipse 5, eu lerei os ímpares, a igreja os pares. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, fale ao nosso coração. Necessitamos de iluminação do Espírito Santo do Senhor, para expor a Tua palavra, para meditar nela com os irmãos. E também necessitamos, ó Pai, do Espírito Santo do Senhor para aplicar em nosso coração e viver, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, trabalhe o coração de cada um aqui, ó Deus, nesta manhã, aqueles também que estão nos acompanhando, ó Pai, pela internet. Que sejamos edificados, que sejamos, ó Deus, impulsionados pela Tua palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa mover os nossos corações a cada vez mais confiar no Senhor, ó Deus, a descansar, ó Deus, nas promessas da Tua palavra. Ó Deus, fale ao nosso coração. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto narra para nós uma situação que, num primeiro momento, parece ser uma situação caótica. Porque, primeiro, as pessoas não podiam nem olhar para o livro. E também é dito, quem é digno de abrir esse livro, de desatar os selos, né? O anjo forte diz, versículo de número 2. Se nós olharmos num sentido meramente humano, não há solução para isso. Se a gente fosse olhar, quem é digno? Não há ninguém que é digno, nem de olhar, nem de abrir.
nem de desatar os nós, os selos, tirar os selos que ali existem. Mas o próprio texto vai narrar para nós que enquanto João chorava, enquanto João estava naquela situação de desespero dentro dessa visão que ele tinha. Eu não sei se você já sonhou um sonho assim, que você estava chorando ou vendo uma situação de calamidade, né, e você acordou assim desesperado, né? Já aconteceu com você? Já aconteceu assim uma situação de sonhar com um parente, com um filho, com um pai, né, uma situação desesperadora? O texto mostra que João estava tendo uma visão de algo, e ao ver a situação que ali se apresentava nesta visão, o texto fala para nós que ele começa a chorar. Versículo 4: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno. Mas o versículo de número 5 diz: todavia um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e também os 7 selos. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque alguém é digno. E nós vamos pensar um pouquinho nesta manhã sobre esse tema. Ele é digno, Ele é digno, Jesus é digno. Inclusive tem até uma música com esse tema, né? Eu não sei, eu perturbo o Rafael, né? Fico mandando para ele sugestão de música, né? Que a gente ouve. Já até brinquei com o Ramon, com o Natão, falei assim: vamos pegar as músicas lá de inglês, vamos nós mesmos fazer essa tradução. Tem muita música boa por aí. E tem uma das músicas que tem esse tema: Ele é digno, né, que fala de Jesus. E você também já ouviu muitas músicas que falam sobre esse texto, né, principalmente o versículo 9, né, o versículo 12, que digno é esse cordeiro de abrir. Nós vamos então pensar um pouco nessa questão nesta manhã. Amados, quando nós olhamos para a situação atual do mundo, para aquele que não tem Cristo, vai ser uma situação desesperadora. Por mais que ele tente se esconder, por mais que ele tente fugir das situações, se esquivar do que está acontecendo, haja visto quando o governo liberou aí, os bares estão cheios, os lugares de farra estão lotados, né? Foi só liberar um pouquinho, todo mundo voltou. E com isso voltaram sérios problemas para a nossa sociedade. Aumentou o número de divórcios, aumentou o número de feridos nos hospitais novamente, de acidente de trânsito, de tiroteio e etc. Na pandemia também isso não parou, né? Continuou tendo tiroteio, continuou tendo morte, né, e etc. Mas aumentou o número de pessoas com problemas de depressão, suicídio, várias situações que acometem a nossa sociedade, e muitas delas acontecem porque as pessoas estão sem esperança. As pessoas não veem um futuro, não veem uma solução, não veem uma luz, como a gente costuma dizer, no fim do túnel. E aí, quando nós olhamos para o noticiário, em geral, o que o noticiário vai apresentar para nós? Olha, subiu de novo a gasolina, subiu o gás de cozinha, o açúcar está valendo preço de ouro, né? A situação aí está complicada em nossa nação, mas não é só em nossa nação. Se você olhar ao redor do mundo, a Inglaterra está passando por momentos difíceis, a Europa toda, está faltando alimento, né? Está faltando produtos, fábricas estão fechando, fábrica de automóveis não tem aqueles semicondutores, né, que as empresas precisam para colocar nos carros, faltando uma pecinha pequenininha, e fábricas fecharam por causa disso. Então, se nós olharmos a situação atual ao redor do mundo, ela é de constrangimento, ela é de calamidade, ela é de caos. Quando João, amados, escreve, vocês se lembram onde ele estava? Na ilha de Patmos. Por que ele estava na ilha de Patmos? Hein? Estava aprisionado. Ele estava refugiado naquele lugar. Ele estava como se fosse um prisioneiro político, religioso. Ele estava ali por causa de Jesus. Ele estava vivendo uma situação
em que ele estava aguardando o momento da sua morte. João é aquele dos discípulos que mais viveu, né? Segundo os historiadores, ele morreu com quase 100 anos. Na Bíblia não fala, tá? Historiadores. E ele então, nesse tempo em que ele estava ali, refugiado na ilha de Patmos, ele tem a visão e Deus fala, escreve Apocalipse. E ele começa escrevendo, né? E quando chega aqui no capítulo 5, a visão diz para nós o seguinte, acompanhe comigo, versículo de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Isso aqui, amados, existem várias posições a respeito desse livro. Poderia ser o livro da vida, onde está registrado o nome de todos os salvos em Jesus. Pode ser o livro da história da humanidade. Então, ele conta toda a história, e provavelmente esse é o sentido mais preciso da interpretação, porque haja vista lá na frente vai falar, né, de todos os acontecimentos, né, à medida que vai sendo aberto. Se você ler aí capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vai falar, né, da abertura de cada selo e o que acontece quando cada selo desse é aberto. E eu e você, certamente que conhecemos a Jesus, aguardamos a abertura desses selos, de todos eles. Ou você não quer a volta de Jesus? Você almeja a eternidade com Jesus? Sim ou não? Eu almejo, né? Eu não sei a hora, não sei o dia, né? Mas eu quero estar lá junto com Jesus na eternidade, né? Ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui no discipulado, né? Até abrir um parênteses, o Rodrigo Quadros fez uma pergunta difícil para o pastor. Aí o pastor falou assim, ô Rodrigo, isso aí vai ter que marcar um churrasco, só para responder essa pergunta, porque não dava tempo ontem, né? Aí o Ramon fez outra pergunta também, aí o pastor, agora tem que fazer outro churrasco, né? Justamente a gente estava falando sobre o que acontece com a pessoa depois que ela morre, né? Ontem aqui o pastor ministrou o estudo. E eu aguardo esse dia em que nós vamos estar diante do Cordeiro, diante de Jesus. E o texto então vai mostrar para nós, nesse primeiro versículo, que tem esse livro que é a história da humanidade. Deus está fora disso, porque Deus é atemporal. Deus não está limitado ao nosso tempo, aos nossos dias, anos, né? Alguns estão fazendo aniversário essa semana. Meu pai, né? Quarta-feira, Délia, né, no sábado, aniversário. Os irmãos que forem lá no negócio de casais lá na casa do Floriano, aí vocês levam um bolo, tá bom? Que aí já aproveita e comemora o aniversário da Délia. Nós contamos anos, idade, né, e tempos, e o texto vai mostrar tudo isso. O versículo 2, então, agora vem com a pergunta. Um anjo, então, proclama em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Essa é a situação em que João, depois do anjo dizer que não tinha ninguém digno no céu, na terra, né, debaixo da terra, ou seja, nenhum ser humano aqui era digno, e não é. A situação que o apóstolo se encontra é de lamento, é de tristeza. Meus irmãos, o homem, cada um de nós, se nós olharmos para o aqui e agora, se nós olharmos para o hoje, se nós olharmos para a circunstância, nós vamos também chorar, nós vamos somente lamentar. Eu fico pensando, irmãos, que aquela pessoa que fica o dia inteiro assistindo esses jornais que passam aí, eu acho que a vida dela deve ser só chorar e lamentar, porque o noticiário, né, quando a gente muda lá de canal, coloca um pouquinho para ver. Particularmente eu estou escolhendo mais o YouTube, coloco lá, que eu escolho o que eu quero ver, né? As pregações, né, sermões, música, né? Esses dias a Brenda falou assim, pai, já tem mais de 1 hora que você está só ouvindo música aí no YouTube. Eu falei, ó, coisa boa. Ouvindo música, porque o noticiário não é bom. Aí eu fico imaginando, irmãos, quem não tem Jesus no coração?
Quem não tem esperança? Ao ver o noticiário, a vida dele vai ser o quê? Lamento, vai ser desespero. Porque as notícias não são boas. E aqui nesse momento, a notícia não era boa para o apóstolo. Por isso ele chora, ele diz: "Oi, esse anjo vem e diz que ninguém é digno aqui para abrir. Nem é digno nem de olhar para esse livro. O que vai ser de nós então? O que será da minha vida?" Lembrando, onde estava João? Sozinho. Ilha de Patmos. Isolado. Refugiado. Mas nesse contexto, olha o que o texto diz para nós, versículo 5. "Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos." Então, amados, o Senhor envia uma resposta para o apóstolo João. Vem para ele uma notícia, uma boa notícia, uma boa nova. É o Evangelho. Evangelho é boa nova, é boa notícia. E a boa notícia é, primeiro, não chores, ou seja, não se desespere, não lamente, não ache que não tem solução, que não tem esperança, que não tem como ser resolvida esta questão. Existe alguém que está no controle de todas as coisas. Existe alguém que é digno. E o texto então vai dizer para nós: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Por que Jesus venceu, amados? Para abrir o livro. Para desatar um por um dos selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. É o cordeiro. É o vencedor. Não há nada que pode impedir Jesus de agir. Não há nada que pode impedir Jesus de realizar o propósito para o qual ele foi designado. Lembra que Jesus, em todo o momento da sua caminhada aqui terrena, sempre houve situações em que o diabo, em que Satanás tentou afastar ele do propósito para o qual ele veio? Já no nascimento, não foi? Vamos aqui recapitular. Existe uma visão, e aqueles magos então vêm do Oriente, né, provavelmente lá daquelas regiões lá para o lado da China, de lá, eles vêm do Oriente e chegam ali. E ao comunicar com Herodes, Herodes já fica logo preocupado e diz: não, faz o seguinte, vocês vão lá onde vocês acham que é e tragam notícia, porque eu também quero visitar. Vocês acham que era uma visita cordial de Herodes, irmãos? Não era. O objetivo de Herodes era matar, porque ele entendia que era um concorrente. Mas, na verdade, Herodes, em todo momento da caminhada dele, quando nós analisamos isso à luz dos evangelhos e também do começo do livro de Atos dos Apóstolos, o objetivo de Herodes sempre foi acabar com Jesus e com seus discípulos. Ele era instrumento de Satanás para tirar Jesus do propósito para o qual ele veio. E Deus então se manifesta àqueles magos, magos, irmãos, não é que fazia magia não, tá? Magos é como se fossem os astrônomos da nossa época hoje, eles estudavam as estrelas e etc, tá? Não era nada de místico não, vão entender, né, o que o texto dizia. E por isso é que eles sabiam que aquela estrela era diferente, porque eles estudavam essa questão, eram os astrônomos da época. E então eles recebem a mensagem para ir. Herodes então faz o quê? O que os irmãos lembram? O que Herodes faz quando ele percebe que os magos não voltaram? Hein? Mandou matar as crianças. Um homem perverso, um homem mau, instrumento de Satanás. Jesus então é levado, bebezinho ainda, pequeno, né, por José e Maria para o Egito. Até quero abrir aqui um parênteses. Os ciganos contam para a gente que eles são protegidos por Deus porque eles ajudaram
José e Maria a fugir com o menino Jesus para o Egito. Os ciganos mais velhos contam para a gente que eles inverteram a posição da ferradura no jumentinho, ao contrário. Então os soldados de Herodes acharam que Jesus estava indo para um lado e estava indo para o outro. Os ciganos contam isso. Tem uma outra também que eles contam, que o cigano conta, abri esse parênteses, que todas as fotos que aparecem sobre Jesus pregado na cruz, aparecem os dois pés de Jesus juntos, não é? Com um prego só. Eles falam assim que os ciganos tentaram esconder os pregos que eram para pregar Jesus na cruz, aí por isso um prego ficou faltando, porque é o único que eles conseguiram esconder, né? Então são histórias assim que o cigano conta, né? A gente não sabe o quanto isso é verdade, né? Mas eles ouviram dos avós, dos tios, né? E tudo, né? Mas aí é bom assim que a gente usa essas pontes, né? Que eles falam, essas coisas que eles contam, são pontes para a gente apresentar o verdadeiro evangelho, né? É interessante essas coisas. Mas vamos lá. Voltando aqui, Herodes em todo momento tentou, né, contra Jesus. Logo depois, quando Jesus começa seu ministério, o próprio Satanás se apresenta para tentar Jesus e desviar ele da cruz. Com aquelas 3 propostas que ele faz, ele quer desviar Jesus da cruz, da morte. Porque o diabo sabia que a morte de Jesus era o seu aprisionamento. Que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição seria a prisão de Satanás, seria a limitação de Satanás. Até, amados, a vinda de Jesus, Satanás vivia solto, fazendo e enganando as nações. A partir da morte e ressurreição de Jesus, Satanás agora é como se fosse aquele cachorro que é amarrado numa corrente, naqueles cabos de aço no chão, que vai só até um determinado lugar. É uma figura assim, mais fácil da gente entender. Assim como aquele cão ele tem o seu poder limitado, né, ele só vai até determinado lugar, assim é Satanás. Hoje ele ainda engana, hoje ainda ele cega as pessoas, mas tem limitação, porque através da morte e ressurreição de Jesus, nós temos agora livre acesso ao Pai. Não temos mais necessidade dos sacrifícios. Já pensou os diáconos ali, né, matando cordeirinho, pomba e etc., oferecendo aquela fumaceira e etc., aquele negócio todo? Nós temos livre acesso através de Jesus, porque Ele é o sacrifício, Ele se fez sacrifício por nós, por isso Ele é digno, por isso Ele venceu e abre, né, os selos. Versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, a imagem, a figura, né, a visão que João tem aqui é desse cordeiro como tendo sido morto. A expressão aqui é visível de alguém que tinha morrido e ressuscitado. É alguém que realmente passou pela morte. Não é aquela pessoa, por exemplo, você já viu, quando você às vezes olha para uma determinada pessoa, você fala assim, fulano parece que está morto, né? Hein? Já aconteceu de você olhar para uma determinada pessoa, você fazer essa avaliação, fulano parece que já morreu, só esqueceu de enterrar. Não é esta visão, não é esta visão. Não é uma morte meramente física, não é aquela pessoa que só falta enterrar, não é essa. Aqui é a figura de alguém que realmente morreu, mas ressuscitou, é alguém que derramou o seu sangue ali na cruz. E João então tem essa visão desse cordeiro como tendo sido morto. Ele realmente o cordeiro perfeito. Realmente Jesus é aquele que é o nosso sacrifício. Não precisava fazer uma análise, como os sacerdotes faziam.
Porque quando alguém fosse levar, né, um animal para ser sacrificado, normalmente o sacerdote fazia uma análise se aquele animal estava perfeito, se não tinha uma perna quebrada, se não tinha uma mancha diferente que maculava o sacrifício. Não, Jesus é o Cordeiro perfeito. E por isso ele agora recebe esta adoração, e o texto vai dizer no versículo 7 que ele recebe esse livro das mãos do próprio Deus, e ao tomar esse livro, agora esse livro tem o seguinte, olha aí, final do versículo de número 8, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amados, o versículo 10 também, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Ao tomar o livro, e agora ele começa a abrir o livro, o texto vai mostrar para nós que primeiro, só Jesus é que pode resolver a questão das nossas orações. As orações dos santos aqui são as intercessões que são feitas. A palavra de Deus nos fala que nós não sabemos orar como convém. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque às vezes a gente pede alguma coisa que não é da vontade de Deus. Às vezes nós pedimos para o nosso próprio prazer. Às vezes nós pedimos até coisas boas, mas não é o propósito de Deus. Às vezes nós queremos fazer coisas boas, e pode ser que aquilo não seja o tempo de você fazer aquilo, não seja o momento de você realizar aquilo. Por exemplo, Paulo, certo momento, Paulo queria pregar o evangelho, queria ir para determinado lugar para anunciar Jesus. E pregar o evangelho é uma coisa boa? Sim ou não, irmãos? Pregar o evangelho, falar de Jesus. Mas ele foi impedido. Segunda vez ele tenta de novo, Kátia. É impedido novamente. E aí ele tem uma visão. Um jovem da Macedônia. Paulo, vem para cá e nos ajuda. E Paulo fala, então tá bom, eu vou. E Paulo vai. E ao chegar na região da Macedônia, na cidade de Filipos, na região ali de Filipos, quando ele chega lá, o que acontece? Uma mulher que recebe. Será que Deus errou, irmãos? A visão não era de um jovem, de um homem macedônio? Como que uma mulher agora é que recebe? E assim nasce a igreja de Filipos. E depois, posteriormente, Paulo vai escrever a igreja de Filipos, né, a carta aos Filipenses, essa carta que vai demonstrar uma igreja que realmente entendeu qual era o propósito pelo qual ela existia. Mas inicialmente Paulo foi impedido por 2 vezes. E irmãos, pode ser que as nossas intenções sejam as melhores, mas não é do propósito de Deus. Por isso que Deus conserta a nossa oração. Deus nos ajuda nas nossas orações, porque Ele é quem intercede por nós. E o texto então vai falar que esses anjos, né, esses que reúnem tanto os do Velho Testamento, né, os 24 anciãos aqui, está representando toda a igreja do Senhor Jesus do Velho e do Novo Testamento. Todos esses agora se reúnem e adoram ao Cordeiro, e diz o versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e compraste para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, eu almejo esse dia em que pessoas de toda tribo, língua e nação estarão diante do Cordeiro adorando. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho, né? Esse dia eu falei com Délia que às vezes a gente fala tanto em outros lugares sobre o trabalho, né, que a gente realiza com ciganos, na nossa própria igreja a gente não fala, né, tanto. Irmãos, é maravilhoso a gente ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo.
Quando você olha, por exemplo, essa situação aí do Afeganistão, para nós talvez a gente não entende muito, até porque algumas notícias que chegam, elas são manipuladas, elas têm os seus interesses, né? Às vezes de causar pânico, às vezes de distorcer as informações, né? O Talibã existe por culpa do próprio Estados Unidos, porque existia uma etnia chamada Pashtun, que é o maior grupo do Afeganistão. É como se fosse, vamos supor, uma tribo indígena aqui, vamos pensar, né, para nós entendermos melhor. É como se fosse os Guaranis aqui de Aracruz, é uma tribo, e eles então querem tomar o poder. Vamos supor que eles querem tomar o poder aqui do estado do Espírito Santo. Eles querem governar, eles querem mandar. Então vem alguém de fora e fala assim: ah, vocês querem? Então nós vamos dar treinamento militar para vocês, nós vamos dar equipamento e tal, papapá. Porque existia uma luta na época contra os soviéticos, contra a China e etc. Então o próprio Estados Unidos alimentou isso, preparou eles militarmente para lutar. Só que chegou um tempo que os russos não mais tiveram poder na região, os chineses ficaram lá de boa, não teve mais guerra, mas o Talibã continuou com a sua guerra interna. E em todo esse tempo que os Estados Unidos e outras nações estiveram governando lá, entre aspas, né, mantendo, entre aspas, a paz, o Talibã nunca deixou de atuar. Existem notícias de muitas pessoas que morreram porque eles usam não a lei islâmica, não a constituição do país, eles usam a chamada Sharia. A Sharia é o meio mais radical. Por exemplo, mulher não pode ser encontrada andando sozinha na rua sem a burca. Não pode. Uma pessoa que é pega, por exemplo, roubando alguma coisa, é cortada as mãos na hora da pessoa, fora. Muitas vezes é o próprio soldado ali que faz, o soldado do Talibã que faz isso. Ou seja, não tem uma investigação, não tem um processo, não tem assim aquele negócio de colocar as provas e etc. É aquela lei antiga. E outra, para eles, uma pessoa que é muçulmano, é islâmico, se ele sair do islamismo e for para outra religião, é como se ele fosse ímpio, considerado ímpio. E na interpretação islâmica, essa pessoa, se ela continuar na impiedade, ela vai para o inferno. Para os irmãos entenderem o que eles pensam, a forma de pensar do islâmico radical. Então essa pessoa, ela está abandonando, é como se ela fosse um ímpio, então eu tenho que matar ela para ela ir para o céu. Então um islâmico, quando faz isso, entre aspas, não é por maldade, não é porque ele é mau, nesse sentido, é por causa da mentalidade, é a mentalidade que leva ele a fazer essa maldade. Deu para entender, irmãos? É a forma de interpretar a lei islâmica. E o islâmico, ele recebe algumas promessas. Por exemplo, se ele conseguir salvar algumas pessoas nesse sentido, matando, e às vezes até cometendo suicídio para livrar pessoas, ele recebe uma promessa de 20 virgens na eternidade. Você acha que o cara é bobo ao fazer isso, com essa mentalidade? Hein? Não, ele está iludido, porque é uma interpretação errada da lei islâmica, da Sharia. Então ele vai cometer essas coisas. Mas o evangelho, amados, tem crescido nesses países islâmicos e muçulmanos. Em muitos países, o evangelho tem crescido muito. Vocês lembram daquele episódio? Eu falei isso aqui sexta-feira na reunião de oração. Vocês lembram daquele episódio, alguns anos atrás, eu não lembro o ano agora, em que alguns terroristas mataram vários jovens numa praia no Egito? Esse vídeo rodou o mundo. Vários jovens ali foram cortados a cabeça fora numa praia no Egito. Uma jovem, ao ver aquele vídeo, questionou o pai dela: pai, nosso Deus faz isso mesmo? Ela é islâmica, o pai é islâmico.
Minha filha, o nosso Deus faz isso mesmo. E ela então disse para o pai: não, pai, eu não acredito que Deus faz isso. E ela começou então a procurar um cristão, até que ela achou um cristão e ela se converteu. Um dos terroristas que matou aquelas pessoas também, depois daquele dia, não teve mais paz no seu coração e começou a procurar, até que ele achou um cristão. E hoje é um convertido ao Senhor Jesus. O evangelho na Síria, no Iraque, no Irã, cresceu mais, entre 10% a 15% a mais depois desses atentados que ocorreram lá. A igreja cristã se espalhou por várias regiões ali do Líbano, Jordânia, Kuwait, e o evangelho começou a crescer nessa região. Aqui no Brasil, irmãos, nós estamos vivendo um contexto hoje de vários ciganos também se convertendo ao Senhor Jesus. Vários ciganos que estarão nesse dia lá, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, diante do Cordeiro Jesus. Domingo passado eu estava aqui, antes de começar a escola dominical, um cigano estava no interior do estado e me mandou uma mensagem. E ele disse o seguinte: ora aí por mim, que eu vim aqui, vou passar uns dias aqui, vendendo umas coisas por aqui, e eu aluguei uma casa para ficar e não estou conseguindo dormir, eu sou bom de dormir, e não consegui dormir essa noite, de jeito nenhum. Ora aí por mim. E aí eu falei assim, aí fui ali na salinha, antes de começar a escola, os irmãos aqui do grupo Louvor estavam ensaiando, fui dali, para conseguir mandar um áudio para ele, e mandei um áudio, falei do texto da palavra de Deus, que fala assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. Compartilhei com ele esse texto na hora ali, orei com ele pela internet, pelo WhatsApp, e aí passou o dia. Quando foi na segunda-feira passada, agora pela manhã, quando foi na segunda pela manhã, eu peguei e liguei para ele para conversar e falei: e aí, como é que foi? Você conseguiu dormir essa noite? Ele: consegui dormir, que é uma beleza. Eu mudei de casa. Deus direcionou ele, Procurei uma outra casa e dormi feito uma criança, dormi tranquilo e tal. Quando foi mais tarde, ele mandou outro áudio dizendo: pastor, não tem jeito não. Só Jesus mesmo na nossa vida, eu já acabei de crer. Não tem outra solução para o cigano, não. Ou seja, coração já quebrantando, sendo quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Tem um jovem cigano que está interessado, e toda vez que a gente vai lá no acampamento, ele tem muitas perguntas. Há poucos dias ele fez uma que eu falei: não vou dar resposta agora não posso não, depois eu tenho que pesquisar, depois eu trago a resposta. Domingo passado, eu e Délia chegamos de lá do acampamento, já era 6h20 da tarde, eu tinha que estar aqui na igreja para negócio de câmera ali, montar, geralmente a gente chega às 6 horas da tarde, eu cheguei em casa às 6h20, porque o cigano não queria deixar a gente vir embora não, conversar, ouvir, fazer perguntas da palavra de Deus. E o desafio está aí, irmãos. Os quilombolas, tantos quilombolas ainda sem ouvir o evangelho aqui na nossa região. Marca uma visita. Vai aqui, em Santa Leopoldina, pertinho, Conceição da Barra, o desafio grande em Conceição da Barra. Deus está levantando mais pessoas e você pode se envolver orando, intercedendo. Tem uma irmã que já foi aqui dessa nossa igreja que está indo para trabalhar com os quilombolas. É do tempo do Odaí, da dona Mata Lisboa, da dona Marlene. A Lucimar, vocês lembram da Lucimar? Não? Morava ali, subindo para o lado da casa da minha mãe ali, filha do... Hein? Não, o que mudou lá para a Serra com a esposa. Não, na subidinha ali na esquina. Tião Porto. Lucimar, filha do Tião Porto, está indo para trabalhar com os quilombolas. Eles são da igreja de Novo Horizonte. Então ore, se envolva, porque isso aqui vai acontecer, irmão, já está escrito.
E se é palavra de Deus, eu creio que vai acontecer. E eu acredito que você também crê. Mas para chegar esse dia, nós precisamos envolver, levar o Evangelho, pregar Jesus para essas pessoas. E o texto continua e vai dizer, versículo 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta, amados, é a visão, esta é a imagem que está na mente, no coração de João, e ele escreveu para que chegasse até nós. Sabe para quê, irmãos? Um dos fatores, um dos objetivos, uma das motivações, é para, primeiro, nos confortar nesse tempo que vivemos. Meu querido irmão, não olhe para a circunstância, mesmo que aparentemente está indo tudo de mal a pior. Parece que a situação é de calamidade. Mas você acha que Deus perdeu o controle? Não. Tudo está caminhando para isso aqui. Para milhares e milhares cantarem, celebrarem e dizer: digno é o Cordeiro. Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. O diabo, Satanás, tentou usurpar isso por muitas vezes, em muitas situações. E o que o diabo mais faz hoje é enganar as pessoas, porque ele é o pai da mentira, do engano, do engodo, de tentar desviar as pessoas de servi-lo. E eu e você, meus irmãos, nós precisamos ter no nosso coração o seguinte: Jesus é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. E ele vai receber a adoração de pessoas de toda a tribo, língua e nação. Para partir para o nosso encerramento, eu quero ainda ler 2 textos com os irmãos. O primeiro texto está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. Leamos. Vamos ler juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. A visão de Marcos, ao narrar este evangelho, ao encerrar a narrativa deste evangelho, o foco de Marcos é em pessoa. Tanto é que ele diz assim, pregai, ou final do versículo 15, pregai o evangelho a toda criatura, a toda pessoa, a todo indivíduo. Então, na visão de Marcos, o evangelho precisa ser anunciado pessoa por pessoa. Uma pergunta, meus queridos: tem pessoa que mora na sua rua? Tem pessoa que é parente seu? Tem? Então eu e você precisamos falar de Jesus para as pessoas com quem nós temos convivência, seja vizinho, seja familiar, seja colega de trabalho. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz: Jesus, leiamos, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, um evangelho complementa o outro. No evangelho de Marcos, a ênfase está pregar, ou seja, é anunciar a palavra para pessoas, a toda criatura. Já o evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, vai dizer, versículo 19, fazei discípulos de todas as... Não é mais uma pessoa, não é mais um indivíduo. E a ênfase muda um pouquinho, é fazer discípulos de todas as nações. Como fazer isso? Batizando, os convertidos, versículo 20, ensinando-os a guardar. E como que nós ensinamos? Você consegue ensinar alguém à distância? Não. Ensinar é no dia a dia, é caminhar, é estar junto. Então, um evangelho complementa o outro. Por isso que eu e você não podemos ler textos isolados e tirar dali, uma doutrina. Nós precisamos comparar, nós precisamos analisar. E o texto então vai dizer para nós que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as etnias. Meu irmão, existe aqui uma promessa maravilhosa no finalzinho do versículo 20. Qual a parte B ali do versículo 20? Eis vosco todos até a consumação do século. Deus está conosco em algum momento só do dia? Em algum momento da nossa história de vida? Não. Ele está conosco todos os dias. Portanto, meus irmãos, não precisa temermos. Nós não precisamos temer nada. É tão difícil pregar o evangelho. O fulano não vai ouvir. Pode acontecer isso comigo, pode acontecer aquilo outro. Ronaldo Lidório, ele contou certa vez que ele, depois de falar, do ministério que estava fazendo, realizando em Gana, e pregando numa igreja aqui no Brasil, uma irmã, uma senhorinha, chegou até ele e falou assim, o senhor é muito corajoso, correr todos esses riscos, passar por essa situação toda, o senhor é uma pessoa muito corajosa, se fosse eu não ia não. A irmã falando na sua simplicidade, na sua humildade, tentando enaltecer o missionário Ronaldo Lidório, dizendo que ele era muito corajoso, por ir, E o Ronaldo Lidório, na sua sabedoria, ele virou para a irmã e disse assim, minha irmã, corajosa é a senhora, em não obedecer à vontade de Deus. Isso sim é coragem, é muita coragem. Se Deus mandar e a senhora não obedecer, aí é muita coragem mesmo. Eu pergunto para os irmãos, você é corajoso? Nesse sentido? Você tem coragem de desobedecer a Deus? Não quero ser nunca corajoso. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E você, está disposto a fazer a vontade de Deus? Existe uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias, em todo o momento. Tem algo que é difícil? Pode ser difícil para mim e para você. Mas a palavra de Deus nos diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pode ser a pior pessoa, pode ser o pior terrorista, pode ser o pior familiar, pode ser o pior criminoso. Para Deus não há impossíveis, porque Ele pode mudar o coração mais duro. Pensa, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não era um terrorista? Ele era um terrorista da época, porque ele matava os cristãos, ele aprisionava. A Bíblia é bem clara ali no livro de Atos,
que ele consentiu na morte de Estevão, saiu dali e com mais avidez, a palavra diz, com mais fervor ele ainda matava e prendia cristãos. Mas o Senhor Deus apareceu para ele e o deixou cego. Um homem que achava que tinha a melhor visão das coisas. Deus permite ele ficar cego para mostrar para ele: você está enxergando de forma errada. Eu vou te dar uma nova visão. Eu vou te mostrar algo novo. E eu fico imaginando, irmãos, aquele homem cego literalmente, mas ele era cego espiritualmente. Mas a partir daquele momento do encontro com Jesus, e depois da oração que é feita por Ananias sobre ele, a vida dele é transformada. E agora ele tem uma nova visão. Agora ele está disposto a fazer o que fosse necessário por causa do Evangelho. E ele se torna um dos mais famosos e conhecidos pregadores da palavra. De um ex-matador, de um ex-mandante de muitos crimes, agora é um servo de Deus, servindo a Deus. Meus queridos, Deus pode fazer muitas coisas no nosso tempo, e Ele está fazendo. Muitos cristãos estão sob perseguição ao redor do mundo. Mas lembra da palavra de Paulo? Para o cristão, o morrer é lucro. É lucro. Mas aqueles que estão sofrendo precisam de ajuda e de envolvimento meu e seu. Se envolva no reino. Tem situações acontecendo na Eritreia, na Etiópia, no Sudão, na Nigéria. Muitos cristãos sendo perseguidos por islâmicos, pelo próprio governo, na China, na Coreia do Norte. Nós temos essa facilidade aqui. Vamos aproveitar essa facilidade, vamos pregar o Evangelho, vamos nos envolver nas causas que devem, ocupar o nosso coração e a nossa mente. Tome cuidado, com as propostas que aí existem. Existem algumas propagandas de causas que são até boas. Mas se você quer realmente envolver em causas, envolva na causa missionária, porque essa vai redundar em pessoas conhecendo a Jesus. Por exemplo, você já recebeu um telefonema da LBV? Eles são espíritas. Eles são espíritas, e se você contribui, você está contribuindo para a difusão do espiritismo. Então tome cuidado. Tem outras organizações espalhadas aí pelo mundo que têm as suas propostas, mas a melhor causa é a causa de Jesus. Invista nas causas de Jesus. Jesus é a favor do órfão, não é? Da viúva, do necessitado, do pobre. E quando Jesus está ali naquele sermão das bem-aventuranças, no sermão do monte, ele vai mostrar, Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tem órfão que precisa do nosso apoio. Tem refugiado que precisa do nosso apoio. Tem viúva que precisa do nosso apoio. Tem missionário que está levando uma palavra, levando o evangelho, que precisa do nosso apoio, do nosso envolvimento. Verdadeiramente Jesus é digno. E Ele é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. E Ele é digno de que nós possamos participar no reino com Ele. Que Deus assim nos abençoe. Senhor, eu te agradeço por esta manhã podermos estar aqui, estudando a Tua palavra livremente, ó Pai. É verdade, é muito verdade, ó Pai, que Apocalipse 5 vai acontecer. Já está acontecendo, porque o Senhor já está abrindo os selos. Porque o Senhor, ó Pai, vai receber a adoração de pessoas de toda a tribo, língua e nação, espalhado ao redor deste mundo. Ó Pai, nós te agradecemos porque nós como igreja já estamos participando disso,
Mas nós desejamos mais, ó Pai, nós desejamos mais ainda. Mais missionários, mais parcerias, mais pessoas, ó Pai, envolvendo-se na causa do Evangelho, anunciado, ó Pai, a toda a tribo, língua e nação. Porque o Senhor, ó Pai, é o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Que a nossa vida, ó Pai, possa ser dedicada ao Senhor. Que os nossos recursos sejam dedicados ao Senhor. Que os nossos filhos sejam dedicados ao Senhor. Que, ó Deus, tudo que o Senhor colocar em nossas mãos sejam verdadeiramente, ó Deus, para redundar em glória ao Teu nome, em expansão do Teu reino, em pessoas conhecendo o Senhor, ó Pai. Eu quero rogar, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, cada um que ouviu, ó Deus, a palavra do Senhor. Que, ó Deus, nós não venhamos a desesperar frente aos noticiários que aí estão. Que nós não venhamos a ficar lamentando e chorando apenas, achando que não tem solução, ó Pai. Mas a Tua palavra nos diz que existe alguém que é digno. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou para nos proporcionar a maior bênção da salvação. Tem pessoas, ó Pai, que ainda não sabem dessa notícia, não sabem desta boa nova, e quem sabe o Senhor está trazendo alguns destes, ó Pai, para nosso país, como já vieram, ó Pai, muitos do Afeganistão, estão vindo agora, ó Deus, do Afeganistão, mas muitos já vieram da Síria, do Iraque, da Venezuela, do Haiti, ó Deus, de Cuba, e estão ouvindo a Tua palavra aqui em nossa nação, ó Pai. Que o Evangelho seja transformador na vida dessas pessoas. Aqueles que já são cristãos tenham a sua fé fortalecida, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos salvou e nos resgatou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, nos abençoe a cada um, ó Pai. Nos fortaleça frente aos desafios, ó Pai, que se apresentam na nossa casa, na nossa família, na igreja, ó Pai. Rogo a Deus pela igreja brasileira, que ela possa entender o propósito para o qual o Senhor chamou. Rogo a Deus pelo nosso irmão José Prado, esse irmão, ó Deus, que está se dedicando, ó Pai, liderando várias organizações, reunindo, ó Deus, com autoridades, reunindo, ó Deus, com embaixadores, com organizações, ó Pai, que podem acolher, trabalhando a questão da logística. Deus, dê sabedoria ao nosso irmão, capacite, ó Pai, dê paciência, renove as forças do nosso irmão, ó Pai, e todos os demais que estão ali com ele. Ó Deus, nós rogamos por graça, por misericórdia. Abre as portas, ó Pai, para o acolhimento de muitos desses refugiados. Nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossa nação, no meio dos ciganos, no meio dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, do sertão, ó Pai. Tantas coisas acontecendo no sertão, tantas pessoas se convertendo, tantas pessoas, ó Deus, tendo uma estrutura melhor de casa, de família, e podendo, ó Deus, te adorar e cultuar o Senhor, ó Deus, sem tantos apetrechos, sem tanto peso que foram colocados, ó Deus, sobre si. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem libertado pessoas dessas prisões, dessas amarras do maligno, ó Pai, e os trouxe à liberdade. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor está nos proporcionando ver, ó Deus, essas ações do Senhor. Louvado seja o Senhor, adorado, engrandecido seja sempre o Senhor. Ó Deus, nos abençoe nesse dia, abençoe a cada um de nós, ó Pai, que em tudo que fizermos possamos glorificar o Senhor. Muito obrigado por esse clima agradável também que o Senhor nos proporciona. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te rogamos a Tua graça, a Tua bênção, no nome que tem poder, o nome de Jesus, o que é digno. Amém.